paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Vamos iniciar agora o nosso estudo dos Evangelhos. Ele é o livro número 4 da nossa série do Instituto Bíblico Bethlehem. Eu inicio pela página 3, onde nós temos o nosso índice, o nosso sumário. Bom, o primeiro capítulo, numa introdução geral, eu vou falar sobre os 4 evangelhos. Por que 4 evangelhos? E eu vou mostrar para vocês que a minha ideia nesse estudo, o meu projeto, foi o seguinte: nós pegarmos os 4 evangelhos e fazermos uma harmonia deles. Isso não é novo, várias pessoas fizeram isso na história, tá ok? Então, nesse caso, eu vou pegar os 4 evangelhos e nós vamos estudar a história do Novo Testamento em sequência. Mas antes disso, nós vamos estudar também como os evangelhos foram escritos, ok? Para depois nós entrarmos nos eventos específicos, tá bom? No segundo capítulo, ainda na página 3, eu coloco aí, eu faço um paralelo significativo, falando da revelação de João no Apocalipse, a revelação de Ezequiel no seu livro, no Antigo Testamento, e os evangelhos, tá bom? O capítulo 3, eu falo de Jesus nos 4 evangelhos. Exatamente por terem 4 evangelhos, existe uma maneira diferente de apresentar Jesus, ok? No capítulo 4, o mundo do Novo Testamento, estudar até como os judeus estavam organizados, como Roma tratava Israel nesse período. Isso é muito importante, ok? Bom, ainda na página 3, falando aí do Evangelho de Mateus, depois vou fazer um resumo do Evangelho de Mateus para falar do autor, tema, para quem foi escrito e sobre a chamada de Mateus. Falo mesmo sobre o Evangelho de Marcos, tá bom? Autor, tema, propósito, características gerais e omissões importantes não citadas no livro de Marcos. Nós veremos que os 4 evangelhos, eles foram escritos segundo o plano de Deus para alcançar os 4 tipos de povos que existiam naquele período, tá bom? Entre aspas, tipos de povos, né? Judeu era o número 1, ok? Então, por isso, nós veremos que o Evangelho de Mateus se interpreta na história que ele foi escrito aos judeus. O Evangelho de Marcos, ele teria sido escrito ao segundo povo que existia. Quem era? Eram os romanos. O terceiro, Lucas, escreveu aos gregos. E o 4º povo é a igreja. Então, João escreveu a igreja. Ok? Então, vamos fazer também um resumo do Evangelho de Lucas e do Evangelho de João. Tá bom? Na página 4, então, eu vou iniciar uma cronologia dos evangelhos. Então, eu vou iniciar com os fatos históricos, em paralelo, qual o primeiro fato histórico que acontece. Eu já coloquei aí na página 4, o primeiro fato histórico é a encarnação de Cristo. E quem descreve isso é João, né? Então, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então ele vai começar a descrever que o Verbo se fez carne, o Verbo habitou entre nós. Então, esse é o primeiro evento, vamos assim dizer, do Novo Testamento que eu vou tratar, da cronologia dos evangelhos. Como João começa a descrever o eterno passado até a encarnação de Jesus. No capítulo 2, falar sobre o nascimento de Jesus, depois a infância, preparativos para o ministério e como o ministério vai se dirigindo, né? Nós veremos que no Novo Testamento a terra de Canaã, ela está dividida. Ela estava dividida em Judéia, Samaria, Galileia, Decápolis, ok? E a Itureia. Então, essas divisões, claro, eram distantes, Jesus tinha que caminhar entre elas. Então, nós veremos que, a princípio, Jesus começou o seu ministério na Judéia. Na Judéia, onde, claro, estava Jerusalém, o templo era o centro, era a parte sul de Canaã. Depois,
a sua passagem por Samaria, como está no Evangelho de João, e o seu ministério na Galileia. E vamos seguindo a ordem. Ele faz uma visita a Jerusalém, é o capítulo 8, e depois fala do seu ministério na Pérea. Por fim, a última semana de Jesus, ok? A prisão e condenação, crucificação, ressurreição e ascensão. Então, o que os evangelhos contam, eu resumi dessa maneira para vocês, tá bom? Esse é o nosso estudo. Bom, o nosso estudo certamente vai se estender bem mais de um mês, porque os evangelhos é um estudo mais longo, mais detalhado, tá ok? Temos que dar uma atenção especial, claro, às palavras de Jesus, ao seu ministério, aos seus feitos. Poderíamos considerar que seria a disciplina mais longa de um curso teológico, né? Para estudar sobre a vida de Jesus, as palavras de Jesus, as parábolas. Você, para interpretar todos esses eventos, você vai, vamos considerar, ter mais dificuldade ou ter que se dedicar mais do que os até eventos do Antigo Testamento. São muitas doutrinas a serem interpretadas, muitas mensagens proféticas, ok, simbólicas, né, que precisam ser interpretadas. Pois bem, prosseguindo, agora vamos à página 5 do nosso livro. Eu dei uma passada no sumário com vocês, tá bom? Agora vamos à página 5 para poder ler uma introdução geral que eu coloquei aí para vocês. Tá bom? Eu comento. É necessário ao estudante da Bíblia conhecer o mundo do Novo Testamento e poder responder perguntas tais como... Bom, eu coloquei aí 3 perguntas para nós podermos responder para vocês poderem entender o estudo do Novo Testamento, a vida de Jesus, até para você entender por que os sacerdotes, as pessoas que seriam os mais espirituais do povo de Israel, deveria ser, né? Porque eles estavam naquele estado lastimável do Novo Testamento, a ponto de interpretar as Escrituras de maneira errada, porque rejeitaram o Messias. Se interpretasse corretamente, não ignorava o Messias. Bom, então a primeira pergunta é: quais as mudanças que os 400 anos desde Malaquias causou em Israel? Bom, Malaquias, lembre-se, é considerado o último livro do Antigo Testamento. E entre Malaquias e Mateus, entre Malaquias e o Novo Testamento, passaram-se cerca de 400 anos. Bom, quais as mudanças que ocorreram? Nesse período que nós só descobrimos através da história, foi um dos piores períodos de Israel. Por quê? Quando termina o Antigo Testamento, Israel está sob domínio dos persas. Isso é relatado no livro de Daniel, a partir do capítulo 5, tá bom? Quando os persas vencem a Babilônia, e está registrado no livro de Esdras, Neemias, aquela reconstrução. Então, Esdras, Neemias, tem o profeta Ageu, Zacarias, Malaquias. Malaquias, então, teria sido o último profeta do Antigo Testamento. O que aconteceu depois? Bom, então, nos dias de Malaquias, os persas dominavam. Só que os persas, eles perderam a guerra para os gregos. Os gregos se tornaram os dominantes do mundo antigo, cerca de 330 antes de Jesus. Malaquias viveu cerca de 400 anos antes. Então, os gregos venceram os persas no ano de cerca de 330 a.C. Bom, o que vai acontecer nesse período? Os gregos, eles tinham uma política religiosa muito diferente dos persas. Quando você lê o livro de Esdras, os persas, eles fizeram o seguinte: eles deram autonomia a Israel para que os israelitas voltassem para Canaã e instituiu até leis para que eles fossem respeitados no caminho e ajudados. Bom, a política deles era, resumindo, eu não influencio na tua religião. A tua religião é livre, tá bom? Vocês só vão ter que me pagar imposto, então. Essa atitude dos persas é uma atitude exaltada na Bíblia.
Tanto que interpreta-se que Isaías, quando profetiza sobre Ciro, Ciro era um persa. Lá em Isaías 45, você vai encontrar a profecia sobre Ciro. Vamos aproveitar, vamos ler esse texto, né? Vamos abrir Isaías capítulo 45. Então veja, Isaías capítulo 45, versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante da sua face. Isaías escreveu isso, irmãos, próximo do ano 700 a.C. Ciro, ele está conquistando a Babilônia, tá bom? Próximo do ano 536. Então a política dele, nesse período, 536, foi uma política religiosa boa para Israel. Só que quando os gregos dominam 330, qual era a filosofia grega? Era dizer o seguinte: a nossa religião é superior, a nossa cultura é a superior. Então nós vamos levar a nossa religião e influenciar todo mundo para que eles tenham a mesma religião da Grécia. Ou seja, era como o projeto de uma religião, uma só religião no mundo. Bom, nesse período ele vai então começar a influenciar Israel. E vai ser exigido que em todos os altares de Israel seja sacrificado um porco, seja feito rituais da religião grega. Até que vai surgir, vocês já devem ter ouvido falar, os Macabeus. Foi um sacerdote que ele não aceitou aquilo, ele falou: não, aqui eu não vou sacrificar nenhum porco. E aí, mas ele falou: é ordem do imperador da Grécia. E aí um outro sacerdote falou: não, então tudo bem, eu sacrifico o porco. E aí o que o pai dos Macabeus, o primeiro sacerdote dos Macabeus fez? Ele falou: não, você não vai sacrificar um porco aqui. E naquela época era resolvido na espada, né? O que ele fez? Ele matou o outro sacerdote que queria agradar a Grécia. Aquilo gerou uma revolta, uma guerra, mas nessa guerra eles venceram e acabou que os gregos deram autonomia religiosa a eles. Então eles se desenvolveram. Mas o que aconteceu? Isso foi passando o tempo. Cerca de 50, 60 anos antes de Cristo, eles estavam dominados por Roma no ano 63. E nesse período os macabeus eles cometeram um erro. Qual foi? Eles eram sacerdotes. O que eles tinham que ter feito? Eles tinham que ter procurado os descendentes de Davi e falar: olha, nós aqui libertamos o país dos gregos, agora nós temos que instituir um rei e um sacerdote. Nós somos sacerdotes da casa de Davi, vamos procurar um rei. Eles não fizeram isso. Eles chegaram a se instituir reis. Então, o governo político estava junto com o governo religioso. Guarde isso que eu estou falando para vocês. O governo político de Israel, nos dias do Novo Testamento, ele está misturado, está junto com o poder religioso e o poder político, juntos. Porque os macabeus tomaram a posição política de reis, chegaram a se instituir reis. Quando Roma domina a Judéia, ele fala: quem é o governador? Ah, é o sacerdote. Então ele coloca um governador que é o sacerdote, que é também o sumo sacerdote de Israel. E o mesmo vai acontecer com Herodes, porque Herodes, Roma vai colocar ele como rei, e quem é que escolhe o sumo sacerdote? Herodes. Ou Roma ou Herodes. E aí, se o sumo sacerdote, ou seja, o líder religioso, ele é escolhido por um político, irmãos, é claro que no Novo Testamento não vai existir um sumo sacerdote, né, que ele seja realmente temente a Deus. Porque é claro que Herodes só vai colocar como sumo sacerdote aquele que faz parte da sua política. E a política de Herodes, a política de Roma, não eram políticas boas para Israel. Então você já entende do porquê Israel está numa situação ruim no Novo Testamento. Esses 400 anos, eles fizeram com que a religião e a política de Israel
se unissem e tivessem numa pessoa só. Isso já tinha sido rejeitado na pessoa de Saul. Deus não aceitava um rei que fosse sacerdote ao mesmo tempo. Por quê? Porque profeticamente só o primeiro rei de Jerusalém, que é Melquisedeque, e Jesus, o último rei de Jerusalém, só esses dois podem ser reis e sacerdotes ao mesmo tempo. Bom, mas os macabeus fizeram isso. Bom, então nos dias do Novo Testamento, o sumo sacerdote, ele era, quase que eu uso o termo comparsa de Herodes. Era uma pessoa da política de Herodes, ou seja, não era um cristão verdadeiro, ok? Bom, a segunda pergunta que eu coloquei a vocês: quais as diferenças geográficas, políticas e religiosas com o Antigo Testamento? Olha, o Antigo Testamento, no começo dos dias de Davi, vamos colocar assim, o reino de Israel era um só, formado das 12 tribos. Mas eles foram se dividindo, até nesse período dos reis ainda, houve aquela primeira divisão, o filho de Salomão, chamado Roboão, e então surgiu o reino do sul e o reino do norte, ou seja, eles já foram divididos em dois reinos, tá bom? Eles já foram divididos em dois reinos. E essa divisão, ela prossegue e vai aumentar. Nos dias do Novo Testamento, a Judéia, ela era separada de Samaria, eram governos autônomos, totalmente diferentes. Eles nem se tratavam, os judeus nem falavam com os samaritanos, porque eles consideravam que os samaritanos fizeram parte daquele reino do norte e eles se misturaram com os pagãos. Mas lembre-se, a mulher samaritana disse, né? Se identificou como israelita, como nosso pai Jacó. Então eram israelitas. E também na região mais ao norte, a Galileia, também eram israelitas. Mas eram, vamos dizer assim, estados diferentes, países diferentes. Israel não tinha mais controle, Israel não tinha condições de pensar em lutar por reunificar o reino. Então, Roma era muito superior a Israel. Então não era para eles tentarem lutar contra Roma, mas eles vão tentar lutar. Ok? Então as diferenças geográficas, políticas e religiosas com o Antigo Testamento era essa. E a principal, no Novo Testamento, o sacerdote, ele é também um político, ele é o governador. É como se o pastor, um exemplo, né? Ok? O líder religioso aqui do Brasil, por exemplo, ele fosse determinado pelo presidente da República. Vamos dizer, citar exemplo, Assembleia de Deus. Quem vai ser o presidente das Assembleias de Deus? Ok? Nesse caso, era o Herodes que determinava, vamos dizer. Hoje seria Lula, né? Lula diria, olha, o presidente da CGADB é esse aqui. Quem vai pastorear aquela igreja lá é esse aqui. Então, Israel, nos dias do Novo Testamento, ele era um estado religioso político. Isso é que vai causar esses problemas de um sumo sacerdote que ele sequer acreditava na Bíblia. Dá para imaginar isso? Mas a Bíblia diz que o sumo sacerdote que vai rejeitar Jesus, ele era saduceu. E saduceu não acreditava na Bíblia dos judeus. A Bíblia dos judeus, podemos dizer que ela era formada de 39 livros. Ela é exatamente igual à nossa Bíblia. Os saduceus não acreditavam, por exemplo, nas profecias de Daniel, nas profecias de Isaías. Para eles, só o Pentateuco era um livro inspirado. Aí você vai entender por que o Novo Testamento dá uma grande confusão. Um homem que não acreditava na Bíblia. Se ele acreditasse no livro de Daniel, ele profetizou a vinda do Messias, profetizou até a morte do Messias, ele deu até um tempo para a vinda do Messias, né? 70 semanas, no caso 69 semanas, né? 483 anos o Messias nasce. Só que o sumo sacerdote nem acreditava nas profecias de Daniel. Para ele, Daniel não era um livro inspirado por Deus. Ele olhava para Daniel como eu e você, cristãos, olhamos para o livro dos Macabeus, que não é inspirado por Deus, que a Igreja Católica adotou. Ok? E não olhar para a profecia de Isaías sobre o reino do Messias, mas
como era um Estado político, quem é que vai chegar ao poder? Era o homem que agradava Herodes. Esse homem já tem o princípio de não acreditar na Bíblia, né, integralmente, certamente era um político, e infelizmente a gente tem que falar isso, um político corrupto, porque para se aliar a Herodes, diz a história que a coisa era muito ruim. Por exemplo, Herodes, ele antes de ser rei da Judéia, ele foi governador da Galileia, porque o pai dele, foi outro erro dos macabeus, o pai dele foi forçado a se tornar judeu, senão morreria. Eles eram descendentes de Esaú, eram edomitas, né? Os macabeus se tornaram fortes, se desenvolveram, venceram os edomitas e obrigaram, olha, você agora vai seguir o judaísmo. O pai de Herodes fingiu que tinha se convertido. Quando Roma dominou aquela região, ele agradou aos romanos e acabou que os romanos colocaram ele como autoridade, né? E ele colocou então o seu filho Herodes para governar a Galileia. Diz que quando Herodes foi para a Galileia se tornou um local sem ladrões, porque diz que ele chegou logo, pega essas cadeias aí que estão lotadas, mata todos esses ladrões. Ou seja, ele fala, ter ladrão aqui em cadeia, isso é dívida para nós. Então ele mandou matar todos os ladrões que estavam presos. E começou a falar assim, ó, se tiver uma caçada, prender um ladrão, né, não precisa trazer ele aqui para ser julgado nada, mata lá mesmo. Ou seja, ele começou uma matança geral na Galileia, para você ver o que era esse homem. Tá bom? Então o pai dele e ele eram pessoas assim que viviam para agradar os romanos. E se esse homem vai escolher o sumo sacerdote, então você pode já conseguir responder essa pergunta, ok? Dizendo que o sumo sacerdócio, ele era corrupto, não queria saber das escrituras, não acreditava, e por ser para agradar Herodes, com certeza era corrupto. Isso eu sempre digo, os judeus eles têm que olhar para isso na história. Segundo a história, o sumo sacerdote que rejeitou aquele que nós chamamos de Messias, o sumo sacerdote não acreditava na profecia de Isaías, nem de Daniel, nada. Só acreditava nos 5 primeiros livros da Bíblia, os livros de Moisés. Então, eles realmente não tinham condições de interpretar corretamente as escrituras, né? Bom, e a terceira pergunta, eu coloco quais as diferenças culturais do Israel do Antigo Testamento para o Israel do Novo Testamento. Bom, o Israel do Novo Testamento, ele vai estar dominado por Herodes. Herodes, ele é um indivíduo louco, um indivíduo mau, e provavelmente a loucura dele vinha dos demônios, que o demônio, claro, ele quer tomar aquele local, o demônio, ele quer Jerusalém. Desde o princípio, ele imita Deus, tá bom? Ele disse que queria ser semelhante ao Altíssimo, acreditou nisso. E a profecia deixa claro que até a pessoa do anticristo, ele vai querer assentar-se no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então você veja, nesse período do Novo Testamento, Herodes, ele é praticamente isso, ele é um pré-anticristo. Por quê? Ele queria, segundo a história, ser reconhecido como Messias. E ele seguia aquela filosofia daquela religião grega. Ele queria, chamava-se helenizar Israel, ou seja, trazer a cultura grega para Israel. Então, e nisso ele fez porque Israel era um país muito rico. As peregrinações, onde os judeus estavam por todo o mundo, os judeus peregrinavam para Jerusalém e eles levavam muitas ofertas. Então, Herodes, colocando um sumo sacerdote da sua confiança, é claro que ele teria acesso a essas ofertas. Diz a história que Herodes atacou, irmãos, até o túmulo de Davi, porque diziam que tinha riqueza no túmulo de Davi. Diz que ele atacou até o túmulo de Davi. Então, ele, como rei, ele é chamado de um grande na história. Algumas pessoas nem gostam. Poxa, mas por que chamar ele de um grande? Mas é por causa das suas obras, das suas edificações. O templo que ele constrói, irmãos, que ele concluiu cerca de 11 anos antes de Jesus nascer, 11 anos antes de Cristo,
Era, para vocês terem ideia, o maior edifício da época. Havia, vocês já devem ter ouvido falar, o templo de Diana dos Efésios, que é Semíramis, que era considerado uma das maravilhas do mundo antigo. Era um templo gigantesco, mas o templo de Herodes era maior. Ele realmente começou com uma ideia que ele queria ser reconhecido como Messias. Tanto que ele chegou a casar-se com uma descendente dos Macabeus, ok? Para tentar legitimar o seu filho, né? E ele ser reconhecido como rei e como Messias. E diz a história que tinha um partido chamado Herodianos. Se você procurar no Novo Testamento, você vai encontrar os Herodianos, que era um grupo de judeus que defendiam que Herodes era o Messias. Por exemplo, você encontra lá em Mateus 22,16, e enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que é verdadeiro e ensinas o caminho de Deus. Você vai encontrar esses herodianos no Novo Testamento. Segundo a história, quem são esses herodianos? Eram judeus que defendiam que Herodes era o Messias. Ok? E Herodes queria isso. E aquela loucura dele, certamente, né, foi uma loucura causada exatamente por essa opressão maligna que ele então vivia, como eu disse, como um pré-anticristo, porque de alguma maneira ele queria ali assumir uma posição de Messias. Mas, como eu disse, ele é chamado de grande por conta das suas edificações. Mas em termos culturais, respondendo para vocês essa terceira pergunta, em termos culturais, ele foi muito benéfico para Israel. Ele anunciou: olha, eu vou construir o maior templo, enviem ofertas do mundo todo. Os judeus estavam espalhados pela Babilônia, pela Pérsia, okay? Pela Grécia, por Roma, onde onde tinha um mundo conhecido, okay? Até na região da atual Espanha, que para eles era o fim do mundo naquela época, lá tinham os judeus também. Okay? E essas comunidades judaicas, elas eram abençoadas por Deus, então mandaram muitas ofertas. Tanto que ele construiu o templo, ele construiu palácios no deserto, ele construiu palácios, irmãos, que era assim: no frio ele tinha um aquecedor, e no calor ele tinha uma climatização para reduzir o calor, algo assim praticamente impensável, né, naquela época. E ele realmente fez muitas edificações, inclusive edificações inovadoras. Então, nesse período, Israel, culturalmente, ele estava dominado pela cultura grega, porque Herodes era adepto dela. Tá bom? Para concluir esse parágrafo, eu coloco: Israel vivia a situação de escravidão desde 605 a.C., quando a Babilônia, liderada por Nabucodonosor, invadiu e conquistou Canaã. Bom, os dias do Novo Testamento, para nós entendermos ainda melhor, vocês sabem que o Novo Testamento foi escrito em grego. Então Israel ele vinha num misto de sendo dominado por um país e outro. 605, vamos botar em número redondo, 600 a.C., os babilônios dominavam Israel, tá bom? 536, os persas venceram os babilônios, e eles então se tornaram os dominadores de Israel. Em 330, os gregos dominaram os persas e também se tornaram senhores de Israel. Em 63, os romanos se tornaram os senhores de Israel e dominava Israel nesse período. Mas a cultura grega anterior, ela foi tão forte que ela se manteve durante o governo romano. Então, quando o apóstolo Paulo saía pregando em grego, todos entendiam, tá bom? Se tornou um idioma universal naquele período. Apesar das pessoas colocarem o grego como algo confuso, né? Normalmente se diz: você está falando grego para mim. Mas nos dias do Novo Testamento, para você ser entendido, ser compreendido, cheguei numa praça, vou começar a pregar, a maioria das pessoas que estivessem em qualquer praça do Império Romano, a maioria entenderia grego. Teriam pessoas que não entenderiam latim, tá bom? Mas grego, assim, praticamente todos entendiam. Por quê?
eles precisavam ler os filósofos gregos, ok? A cultura grega dominava o dia do Novo Testamento. Tá bom? Então, Israel, ele era um país dominado, escravo há 600 anos. É interessante que nós vamos encontrar no Novo Testamento, lembre-se, essa é uma aula introdutória, nós vamos encontrar no Novo Testamento momentos em que os judeus vão falar o seguinte: olha, nós somos filhos de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém, nunca servimos a ninguém. Era uma mentira assim, tremenda, entendeu? Não dá para imaginar que alguém pensa que possa enganar a outro, porque eles eram escravos, eles serviam há 600 anos. Isso é mais do que a existência do Brasil, irmãos. Pense no que significa isso. Isso é mais do que a existência do Brasil. O Brasil existe há cerca de 500 anos, pouco mais de 500 anos. Israel era escravo há 600 anos, mas eles diziam: nós nunca servimos a ninguém. E essa escravidão, o que vai acontecer nesses dias do Novo Testamento, irmãos? Essa religião de Roma, ela vai massacrando os judeus, até o ponto deles conseguirem destruir o Estado de Israel. Isso estava profetizado, Daniel profetizou, mas, como eu disse, o sumo sacerdote nem ia. Tá bom? Até o ponto do Estado de Israel ser destruído, o templo ser destruído. Nós sabemos hoje que eles sobreviveram na história por um grande milagre de Deus, mas a falta de fé deles, né, e a interpretação incorreta das Escrituras, rejeitando o Messias, ok, fez com que eles experimentassem essa destruição. E sempre lembrando, é o final praticamente do livro, né, uma das últimas partes, que eles pediram, né, no momento do julgamento de Jesus, eles disseram: o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. O resultado foi a destruição do Estado de Israel. Mas também estava profetizado que eles retornariam. O apóstolo Paulo profetizou isso, que Deus os reiria, e isso se cumpriu. Tá bom? Isso se cumpriu. Pois bem, prosseguindo nessa introdução, né, ainda na página 5, eu coloco aí o significado de evangelhos. Evangelhos, a palavra em grego, né, evangelion, que se torna uma palavra só, mas se pronuncia eu, né, se traduz por boas novas. Então, quando nós estamos falando de evangelho, nós estamos falando de boas novas. Então, pense também no impacto de como nós cristãos estudamos o Antigo Testamento e os evangelhos. O que nós estamos dizendo para os judeus? Os judeus até hoje eles não aceitam que Jesus tenha trazido uma boa nova. No entender deles, o Messias, ele viria tomar o reino, venceria os romanos, tomaria o reino, mas trazer uma mensagem nova não era bem essa a interpretação dos judeus. Eles não acreditavam nisso. Então, por isso, eles não aceitam o conceito de evangelho. Boas novas, nós sabemos que Jesus trouxe, porque a mensagem que era pregada no Antigo Testamento era uma mensagem de limitação, meus irmãos. E o evangelho, ele é uma mensagem de um passo a mais. Isso estava profetizado no Antigo Testamento? Sim. Deus anunciou para o profeta Isaías que ele buscaria um outro povo. Tá bom? Buscaria um outro povo, porque o seu povo havia rejeitado. Então ele diz: fui encontrado pelos que não buscavam por mim, aqueles que não se identificavam pelo meu nome. Por quê? Porque Israel o rejeitou. Então isso estava profetizado no Antigo Testamento. Mas os israelitas até hoje eles não veem isso. O que nós vemos é que a partir do Novo Testamento, realmente Jesus trouxe uma boa nova. Qual é? Uma mensagem mais completa que a do Antigo Testamento. Quando você estuda, por exemplo, tipologia no Antigo Testamento, você olha para o tabernáculo, o que está dito no tabernáculo?
olha, o povo não pode ir no Santo dos Santos, o perdão de vocês vem uma vez por ano, você depende do sumo sacerdote interceder por você, quando no Evangelho, a boa nova do Novo Testamento, Jesus Cristo vai dizer, olha, agora você não depende do sumo sacerdote. Você não depende de ninguém interceder por você. Todos vocês são sumos sacerdotes. Todos vocês são sacerdotes. Vocês podem entrar diretamente na presença do Pai. E, por exemplo, quem interpreta bem isso é o autor dos Hebreus, né? Se você pegar em Hebreus capítulo 4, versículo 16, veja o que ele diz. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O que significa chegarmos com confiança ao trono da graça? Significa chegarmos aonde Deus está, onde, no caso agora, o nosso advogado, Jesus, está intercedendo por nós e o Pai para nos julgar. Tá bom? Então agora nós podemos chegar com confiança a esse trono da graça. No Antigo Testamento, esse trono da graça, você não podia chegar lá. Você não é sumo sacerdote, você não é descendente de Arão, então você não poderia chegar lá. Você dependia que alguém intercedesse por você. No Novo Testamento, todos nós podemos chegar com confiança ao trono da graça. Esse é o significado de boas novas, né? Israelitas, aprendam. O tempo que vocês viveram, o período da lei, era para vocês aprenderem que você precisa buscar um outro caminho para você alcançar o seu perdão. Porque a lei vai acabar te matando. Então busque outro caminho para você alcançar o perdão. Você veja a situação que os israelitas estão. Segundo a lei deles, eles precisam alcançar o perdão através da Arca do Concerto. Só que nesses dias do Novo Testamento, a Arca do Concerto tinha se perdido há 600 anos. Acredita-se que ela se perdeu exatamente no período do cativeiro babilônico. Então eles não alcançavam o perdão há 600 anos. Até hoje, eles não têm a arca. Então, eles têm que buscar uma boa nova. Qual é a boa nova? É o Evangelho. É acreditar que Jesus é o Messias. Essa era a mensagem para ele. Bom, vocês estudam comigo, estudar outros momentos de escatologia. Eu falei para vocês que Daniel, ele profetizou o tempo da vinda do Messias. 483 anos a partir da ordem para reconstruir Jerusalém. Está lá em Daniel 9. Só qual era o problema? O sumo sacerdote não acreditava que a profecia de Daniel era um texto inspirado por Deus. Então ele não ia nem tentar interpretar isso. Mas Daniel tinha anunciado. Ok? Daniel tinha anunciado. Então foi a descrença do sumo sacerdote que gerou isso. Então Jesus Cristo vem para trazer essa boa nova, mas exatamente como Isaías também profetizou. Ele foi rejeitado pelo Messias, tá bom? E acaba sendo encontrado pelos gentios, aqueles que não se identificavam com o seu nome, que somos nós. Isso estava profetizado nas Escrituras. E os judeus podem ver até pelo tempo, porque em qualquer cronologia séria hoje, você percebe que de Adão até Jesus foram cerca de 4.000 anos. E estava profetizado que o Cordeiro Pascal deveria morrer no 4º dia, 4.000 anos depois. Então ele trouxe uma boa nova. Qual é? É a interpretação mais correta do plano de Deus para a salvação. Não era o sacrifício de animais, aquilo era temporário. E o plano divino perfeito, que era também o único que poderia ser feito, que o sacrifício de animal não tirava o pecado do homem. O plano divino era ele se tornar homem, sem pecado, para ele morrer em favor da humanidade. Porque teria que ser alguém sem pecado. E entre os homens, claro, não existia. Não existia. Então, é sim uma boa nova. Esse é o significado de boas novas que Jesus traz ao mundo, o significado de evangelhos.